Olá! Hoje a gente vai desconstruir e entender nos mínimos detalhes o relatório gerencial de fevereiro de 2026 do SNL11. Esse é um fundo que atua muito forte no setor de energias limpas e renováveis, mais especificamente com usinas fotovoltaicas e que hoje já se posiciona no mercado com uma verdadeira multiestratégia. A nossa ideia aqui é pegar todos esses dados técnicos e traduzir num formato direto, estruturado e fácil de digerir. Vamos mergulhar nessa análise. Mas antes da gente avançar para os números de fato, deixo aquele nosso aviso legal, rápido e super importante. Todo o conteúdo dessa apresentação tem um objetivo estritamente didático e para fins de estudo. Combinado? Essa análise não é, de forma alguma, uma recomendação de compra ou de venda do ativo. O que a gente quer é entender a mecânica e o modelo de negócios olhando para os documentos oficiais. Para facilitar a compreensão, nossa rota de hoje é dividida em 6 paradas rápidas. 1. Raio-x do fundo. 2. Taxas e estrutura. 3. Status operacional. 4. Desafios do mês. 5. Mecânica financeira. E 6. Perspectivas futuras. Começando então pelo ponto 1, o raio-x do fundo. Olha só a tração que o Snine11 está ganhando. 74 mil essa é a base atual de cotistas hoje. É um crescimento super acelerado e contínuo ano após ano, o que já mostra de cara uma aceitação enorme do mercado por essa tese, né? A ideia de geração distribuída e energia solar empacotada num formato de fundo realmente pegou. E claro, toda essa base massiva de investidores reflete diretamente no tamanho da operação. O patrimônio líquido do fundo já passou da impressionante marca de 904 milhões e 800 mil reais. E tem um detalhe técnico vital aqui. Depois da internalização dos ativos e da liquidação do CRI Portfólio Solar que aconteceu lá em 2024, o fundo praticamente não tem dívidas significativas. Ou seja, a estrutura de alavancagem hoje é super baixa e totalmente focada no fluxo de caixa operacional. O resultado prático dessa estrutura é enxuta, um dividend yield analisado batendo na casa dos 14,94%, isso calculando com a cota de mercado ali a R$ 8,57. É um prêmio bem considerável, especialmente para um portfólio que vem entregando uma performance acima do IFIX, do CDI e até do próprio benchmark desde que foi listado. Legal, avançando para o ponto 2, taxas de estrutura. Aqui a gente está falando de uma gestão ativa, comandada pela Suno Gestora, que foca no desenvolvimento de ponta a ponta dos projetos, desde bater o martelo na construção até a comercialização e o monitoramento da energia. Em termos de custo, a divisão é super clara. Tem uma taxa de administração de 0,10% ao ano, somada a uma taxa de gestão de 1,15%. E para alinhar os incentivos, tem a taxa de performance. Eles cobram 20%, mas só sobre o que ultrapassar o benchmark, que é IPCA mais 7% ao ano. É uma estrutura bem padronizada para recompensar quem entrega valor real, acima da inflação. Indo agora para o terceiro ponto, o status operacional. Sabe aquela ideia de vacância de um galpão logístico que ou está vazio ou está cheio? Num fundo de energia, a gente não pensa assim. A gente olha para estágios de maturação. Hoje, a gente tem 39,3% do portfólio já gerando caixa para valer. Outros 27% estão rodando sob RMG, que é a renda mínima garantida. A gente também tem 24,9% na fase de ramp-up, ganhando tração comercial. E ali na ponta, 8,9% só aguardando a conexão. Então, é um portfólio jovem e com muito espaço orgânico para crescer. E quem consome toda essa energia gerada? A gente tem múltiplos perfis. A Seta, por exemplo, hoje já representa metade do projeto da usina de Petrolina, que inclusive saiu do período de carência agora em fevereiro. O relatório também foca em consumidores bem estratégicos, como data centers usando o modelo Behind the Meter, e sobre segurança. Bom, inadimplência passa longe de ser um problema aqui, justamente porque o fundo amarra tudo com contratos take-or-pay e de energia compensada de longo prazo. O cliente paga pela energia disponibilizada e isso dá uma previsibilidade de receita gigante. Parte 4. Desafios do mês. Porque no mundo real da infraestrutura, a gente sabe que os imprevistos acontecem. E é para isso que serve a gestão ativa, para apagar os incêndios e mitigar riscos. Em fevereiro, tivemos eventos pontuais. O de maior destaque foi um furto de cabos na usina de Pirassununga. Isso derrubou temporariamente a geração da planta para uns 57,6% do que era projetado. Mas a boa notícia é que o reparo já foi totalmente concluído. Além disso, a usina Liberdade segue na fila aguardando aquele processo final de conexão da distribuidora local. São aqueles atritos clássicos do setor que exigem o olho do dono ali no monitoramento diário. Chegando no ponto 5, a mecânica financeira.
Aqui surge uma dúvida clássica e muito importante quando a gente cruza os dados operacionais. Por que o FFO, que é o fluxo de caixa proveniente das operações, está abaixo daquele dividend yield altíssimo, de quase 15%? Como é que o fundo conseguiu distribuir estáveis 10 centavos por cota se as usinas ainda estão amadurecendo organicamente? A resposta se resume a uma estratégia chamada queima de caixa planejada. Funciona assim: o resultado das operações está crescendo? Tá sim, mas ele ainda não cobre a distribuição inteira. Então, para não deixar a peteca cair e manter aquele padrão cravado de 10 centavos por cota durante a fase de ramp-up das obras, a gestão usa de forma estratégica as reservas dos lucros acumulados lá atrás. Para você ter uma ideia, em fevereiro eles usaram R$ 0,002 por cota dessa reserva. É um verdadeiro amortecedor, totalmente planejado e super comum em fundos de desenvolvimento dessa natureza. E para fechar o nosso giro, ponto 6. Perspectivas futuras. Dá para ver que o mercado comprou bem a ideia dessa maturação. Olhando o valuation hoje, o fundo já negocia com um pequeno ágio, de uns 5%. O preço sobre o valor patrimonial, o famoso P sobre VP, está em 1,05. Isso quer dizer que existe uma disposição real de pagar um prêmio pela qualidade desses ativos. Do outro lado, o guidance da gestão se mantém conservador e sólido, indicando uma distribuição estável ali na faixa de 10 a 11 centavos por cota para os próximos 3 meses. Traz muita visibilidade de curto prazo. E isso amarra super bem a lógica da nossa análise. O faturamento lá em Petrolina já é realidade. À medida que as usinas grandes, como a Mundo Melhor, São Bento Abade e a tão aguardada Liberdade concluírem essa fase de ramp-up, a gente vai ver uma transição natural. A receita orgânica das usinas vai crescer e assumir o volante, substituindo de vez o uso dessas reservas de caixa. A infraestrutura, o valor de longo prazo, estão sendo construídos placa por placa. É exatamente essa virada de chave no fluxo de caixa que o mercado vai observar com lupa nos próximos meses. Então deixa aqui uma reflexão final para a gente pensar juntos. Como será que o mercado vai precificar esses ativos todos quando 100% dessa capacidade estiver gerando caixa livre recorrente? Muito obrigado por acompanhar mais essa análise explicativa e até a próxima.